Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e hoje vamos estudar para o concurso público da Prefeitura Municipal de Araguaína, no Tocantins, nos conhecimentos específicos do cargo de assistente técnico administrativo, com foco em noções de licitação pela Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores. Esse tema é muito importante porque, no setor público, compras e contratações precisam obedecer regras para garantir isonomia, transparência e melhor uso do dinheiro público. Mesmo que o assistente administrativo não seja o pregoeiro ou o agente de contratação, ele frequentemente participa da instrução do processo, organização de documentos, pesquisa de preços, controles e acompanhamento. Então, entender o básico é essencial para a prova. O primeiro conceito é o que é licitação. Licitação é o procedimento administrativo formal usado pela administração pública para selecionar a proposta mais vantajosa, assegurando tratamento isonômico entre interessados e evitando favorecimentos. A Lei 14.133 reforça que licitar não é só comprar mais barato. A proposta mais vantajosa envolve custo e benefício, qualidade, prazo, garantia, riscos e critérios definidos no edital. A lei também relaciona a licitação a objetivos como eficiência, transparência e desenvolvimento nacional sustentável, o que significa que contratação pública deve respeitar critérios ambientais e sociais quando aplicáveis e previstos. Um ponto forte da Lei 14.133 é o planejamento. A contratação começa antes do edital. A fase preparatória é parte essencial e envolve identificar necessidade, definir objeto, justificar a demanda e escolher a melhor solução. Isso inclui, conforme o caso, estudo técnico preliminar, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo, estimativa de custos e pesquisa de mercado. Em prova, a banca gosta de perguntar qual etapa vem antes do edital. É a fase preparatória, com termo de referência e estimativa de valor. Outro conceito ligado ao planejamento é a análise de riscos, que a lei incentiva para prever problemas na execução e definir responsabilidades. A lei também reforça princípios aplicáveis às licitações. Além de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, aparecem ideias como planejamento, transparência, segregação de funções, motivação, julgamento objetivo, vinculação ao edital, competitividade e segurança jurídica. Segregação de funções é especialmente cobrada. A lei busca evitar que a mesma pessoa concentre etapas críticas que poderiam favorecer fraude, como demandar, especificar, julgar, fiscalizar e atestar pagamentos sem controles. Em prova, a alternativa correta costuma indicar separação de funções e rastreabilidade. Agora, modalidades de licitação. A Lei 14.133 prevê modalidades como concorrência, pregão, concurso, leilão e diálogo competitivo. O pregão é muito usado para bens e serviços comuns, onde o critério costuma ser menor preço ou maior desconto, com disputa por lances. A concorrência é mais ampla e pode ser usada para diversas contratações, inclusive obras e serviços de engenharia, dependendo do caso. Concurso é usado para seleção de trabalho técnico, científico ou artístico, como projetos e estudos, com premiação ou remuneração. Leilão é usado para alienação de bens e também para algumas situações de aquisição específicas previstas. Diálogo competitivo é modalidade voltada para contratações complexas, quando a administração não consegue definir previamente a melhor solução e precisa dialogar com licitantes previamente selecionados para desenvolver alternativas e depois receber propostas finais. Em noções, o que cai é reconhecer a finalidade de cada modalidade e lembrar que pregão é típico de bens e serviços comuns. Além das modalidades, a lei fala em critérios de julgamento. Os critérios podem incluir menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e outros previstos. O que cai em prova é que o critério de julgamento precisa estar no edital e precisa ser aplicado objetivamente. Por isso, a banca pode cobrar vinculação ao edital. A administração não pode mudar o critério depois que o processo começou, salvo hipóteses legais de correção e republicação, quando cabível. As fases do procedimento licitatório também são tema clássico. A lei organiza o processo com fase preparatória, divulgação do edital, apresentação de propostas e lances quando houver, julgamento, habilitação,
recurso e homologação, além de adjudicação conforme regras do procedimento. A banca costuma cobrar a lógica de que o processo tem etapas e que a habilitação envolve verificar se o licitante tem condições de contratar, como regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, conforme exigências do edital e da lei. Em muitos casos, a lei permite inversão de fases para dar eficiência, e a banca pode cobrar que julgamento e habilitação podem ocorrer em ordem que otimize o processo, desde que prevista e respeitada a norma. Um ponto muito importante para noções é entender dispensa e inexigibilidade, que são hipóteses de contratação direta, ou seja, sem licitação. Dispensa é quando a licitação seria possível, mas a lei autoriza não licitar em hipóteses específicas, como emergência, calamidade, valores dentro dos limites legais e outras situações previstas. Inexigibilidade é quando a competição é inviável, ou seja, não há como ter disputa real, como em fornecedor exclusivo ou contratação de profissional de notória especialização para serviço técnico de natureza predominantemente intelectual, quando preenchidos os requisitos legais. A banca adora cobrar a diferença. Dispensa é a opção autorizada pela lei em situações específicas. Inexigibilidade é impossibilidade de competição. Em ambos os casos, não é fazer de qualquer jeito. Exige processo formal, justificativa, pesquisa de preços e demonstração de vantajosidade. Em prova, sempre desconfie de alternativas que tratam contratação direta como ausência de procedimento. O correto é que continua existindo instrução e controle. Outro tema é revogação e anulação, e aqui aparece a diferença com termos do direito administrativo. Revogar é desfazer o procedimento por conveniência e oportunidade, ou seja, por mérito administrativo, quando o procedimento é legal, mas deixou de ser conveniente. Anular é desfazer por ilegalidade. A banca pode usar invalidação como sinônimo de anulação. O importante é, ilegalidade gera anulação. Mudança de interesses gera revogação. E, em ambos os casos, deve haver motivação e respeito a direitos, como contraditório quando houver efeitos relevantes, conforme o caso. Após a licitação, vem o contrato administrativo. A Lei 14.133 trata de contratos e reforça a necessidade de gestão e fiscalização contratual. Em prova, cai que não basta contratar, é preciso acompanhar a execução. Existe a figura do gestor do contrato e do fiscal do contrato, com papéis de acompanhar, registrar, exigir correção e atestar. O contrato deve ter cláusulas essenciais, como objeto, prazo, preço, critérios de pagamento, garantias quando exigidas, sanções, hipóteses de alteração e rescisão. Inadimplemento é descumprimento contratual, como atraso, entrega fora de especificação ou não execução. Em caso de inadimplemento, a administração pode aplicar penalidades previstas. Em situações mais graves, rescindir o contrato, sempre observando o procedimento e contraditório. A lei também reforça a importância do registro documental e de trilhas de auditoria. Para o assistente técnico administrativo, isso se traduz em organizar e manter documentos do processo, termo de referência, pesquisa de preços, pareceres, edital, atas, propostas, julgamento, habilitação, recursos, contrato, aditivos, atestes, notas fiscais, relatórios de fiscalização e comunicações. Em prova, a banca pode cobrar que o processo licitatório deve ser instruído e documentado, porque isso permite controle interno e externo e prestação de contas. Outro aspecto cada vez mais cobrado é o uso de meios digitais. A Lei 14.133 incentiva e permite procedimentos eletrônicos, com divulgação, sessões online e transparência. Isso se conecta ao princípio da publicidade. O edital e atos devem ser divulgados em canais oficiais. A banca pode cobrar que a publicidade é regra e que a transparência reduz risco de fraude. Também é importante lembrar de princípios de integridade e prevenção de fraudes. A lei dá peso à governança de contratações, com planejamento anual, gestão de riscos, segregação de funções e controles. Em muitas questões, a alternativa correta é a que destaca planejamento, pesquisa de preços, critérios objetivos, transparência e fiscalização do contrato, porque são os pilares para a contratação pública correta. Para fechar, vamos montar um mapa mental de prova.
Licitação é procedimento para contratar com isonomia e proposta mais vantajosa, com transparência. A Lei 14.133 reforça planejamento e governança. Modalidades principais: pregão para bens e serviços comuns, concorrência para ampla gama, concurso para trabalho técnico-artístico, leilão para alienação e diálogo competitivo para contratações complexas. Critérios de julgamento precisam ser objetivos e estar no edital. Fases incluem planejamento, edital, propostas, julgamento, habilitação, recursos e homologação. Dispensa a hipótese legal de não licitar quando a licitação seria possível. Inexigibilidade é quando não há competição viável. Contratos exigem gestão e fiscalização, e inadimplemento gera penalidades e pode gerar rescisão. E tudo precisa ser documentado, porque contratação pública é sempre controlada e auditável. Se você estudar por esse mapa, você resolve a maior parte das questões de noções de licitação sem se perder em detalhes excessivos.